encanto. Canal Abre Alas FC, falando de história. Galera, aqui é o professor Dácio e nesse último Falando de História de 2025, nós vamos nos permitir fazer uma retrospectiva. Você que é novo aqui no Abre Alas, ou que ainda não viu todos os nossos capítulos, dá uma olhadinha lá na nossa playlist e você poderá ver ou rever, recordar alguns capítulos interessantes que trouxemos ao longo desse ano que se encerra. Por exemplo, nos 3 primeiros capítulos, trouxemos um pouco da história do nosso ídolo maior, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Falamos do início, de curiosidades e do final de sua carreira no Mengão. Depois nós falamos da importância de um gol para uma geração, contextualizando o gol do nosso Deus da raça, o Rondinelli, em 1978 contra o Vasco. Abordamos a história dos nossos mascotes, o primeiro marinheiro Popeye até o Urubu. Falamos das nossas sedes de treinamento. Fizemos um resumo das nossas glórias eternas. E revisitamos para incluir o nosso tetra, o único de um clube brasileiro. Abordamos como deixamos de ser uma simples nação para nos tornar, uma simples torcida para nos tornarmos uma imensa nação. Falamos da história da charanga, a primeira torcida organizada que inclusive mudou o jeito de torcer nos estádios. Se você quiser conhecer os goleiros estrangeiros de nossa história, também falamos deles. Tiramos algumas dúvidas ao abordarmos a história dos hinos do Flamengo. Falamos de diversos estádios do Flamengo. Falamos um pouquinho da história política do Brasil no contexto de um jovem que marcou um momento importante na nossa história. Foi quando abordamos o nosso caçador de Marajá, o Bugica. Lembramos de como começou essa imensa festa na arquibancada ao falarmos das nossas torcidas organizadas, sendo que na sequência nós falamos de alguns torcedores que ficaram famosos na nossa história. Visitamos com muito orgulho como surgiu o futebol no Mengão em 1911. Falamos do presidente que deu seu nome para o nosso estádio, José Bastos Padilha. Atendendo ao pedido de uma amiga do canal, Adéia Dias, falamos da história de um dos grandes jogadores do Mengão em todos os tempos, Mestre Dida, o grande Zizinho. Ainda atendendo o pedido agora do amigo Felipe Fontoura, nós revivemos o Brasileirão de 1992. No nosso 20º capítulo, trouxemos a história de um dos grandes treinadores, Flávio Costa, o responsável direto pelo nosso primeiro tricampeonato carioca, 42, 43, 44. Atendendo pedido ainda do amigo Nildo Casquim e da mesma Adéia Dias, falamos do ídolo, Dida. O cara que é o ídolo do grande ídolo, o nosso galinho. No novo capítulo, nós abordamos o nosso segundo tricarioca, 52, 53, 54. Falamos do grande presidente Jorge Elal, o responsável direto pela compra do nosso Ninho do Urubu, que de um sonho dele se tornou o maior centro de treinamento do Brasil. Depois chegou a vez de falarmos do nosso terceiro tri, 78, 79 duas vezes. Pois é, por que 2 em 79? Reveja o capítulo 24 que você vai entender. Ao falarmos de história,
não podíamos deixar de falar do nosso histórico, querido, venerável massagista, o grande Denir, que abordamos no capítulo 25. Na sequência, falamos dos grandes artilheiros estrangeiros da história do Mengão Queridão. O capítulo 27 abordou o polêmico brasileiro de 1987. Quando explicamos a polêmica e deixamos claro a questão do campeão da bola, o campeão de verdade versus o campeão da justiça, dos tribunais, né? No capítulo 28, falamos do nosso elenco, né? Da força de um elenco, quando registramos alguns craques, grandes jogadores e os chamados operários da bola. Falamos do nosso terceiro tri, 99, 2000, 2001, né? Que consequentemente é o tri dos viceínos, e aquele gol maravilhoso de Pet. Logo depois do tri, nós abordamos como chegamos ao nosso tetra da Libertadores, revisitando um pouco um capítulo anterior. Na sequência, o nosso tricampeonato carioca, 2007, 2008, 2009. E no capítulo 32 seguinte, falamos do nosso sexto tri carioca, 2019, o nosso ano histórico, 2020 e 2021. No capítulo derradeiro, né, do ano, capítulo 33, falamos um pouco da nossa base, quando abordamos o histórico time da Copinha de 1990. Galera, tudo isso, se você já viu ou quer rever, basta consultar no canal a nossa playlist. E aguarde o próximo ano com mais alguns falando de história. Se você também quer que abordemos alguma história especial, se inscreva lá no nosso canal e deixa seu pedido que com certeza iremos atender. E galera, por favor, não esqueçam de deixar o like e compartilhar esse vídeo. E lembro do nosso convite toda terça-feira no ano que vem, no programa Arena, o programa onde o chat define o tema. Canal Abre Alas FC, o esporte é nosso manto, o chat é a nossa nação. Saudações, galera! Feliz Ano Novo! Abre alas com história e coração. Abre alas com humor e emoção. Abre alas saudando nosso manto. Abre alas com raça, amor, paixão, encanto.